E aí você começa a criar, né, aquela lista de pessoas que elas querem comprar barato, tá, gente? É aquela pessoa que sempre, aquele cliente que sempre vem, ai, mas tá muito caro, ai, mas eu quero, não tem como me dar desconto, ai, mas não... E quem que atraiu esse tipo de público, esse tipo de cliente? Oi, gente, seja muito bem-vinda ao Artesã Criativa, onde a gente discute estratégias para você gerar renda criando seus próprios moldes e peças de feltro. Gente, eu sou a Mário Biali e hoje a gente vai conversar sobre precificação. Vamos descomplicar a precificação, tá bom? Tá combinado? Então vamos lá, gente. O que é, né, essa coisa de precificação que todo mundo fica com medo e ninguém sabe precificar e fica aquele rolo danado, né, gente? Gente, para e pensa. Não chutem preço, ok? Precisa sim aprender a precificar. O trabalho de uma artesã não é só ficar fazendo peças, ok? Me escutem, não adianta vocês fazerem milhares e milhares de peças e vender pelo preço errado, tá bom? Vocês precisam começar a estudar sobre precificação para conseguir entender e dar o preço certinho, aquele preço, ó, redondinho, tá bom? De cada peça sua. Então, o que eu vejo? A primeira coisa, né? As pessoas, elas fazem os... Primeiro que elas se embananam completamente e tem gente que nem tenta entender, ok? Tem muita gente que acha que isso não faz diferença, tá, gente? Que não dá muito valor a colocar realmente o preço correto, o preço certinho, né? Então, muita gente vai lá e faz como? Chuta o valor, tá, gente? Ou olha, sei lá, vai, entra na Elo7, entra nesses lugares que tem preço, assim, de peça muito baixo mesmo lá. As pessoas estão dando as coisas para as outras, parece, né? Fala, tô aqui para você. Era melhor dar de graça de uma vez, né? Porque paga para trabalhar, tá, gente? Muita gente ali paga para trabalhar. E aí quer olhar e falar assim, pô, se aquela pessoa vende uma peça por tanto, também vou vender por tanto. Gente, não funciona assim. Primeiro, ela usou o mesmo material que você, exatamente o mesmo, ela comprou pelo mesmo valor, aquele preço, aquela cola de silicone, ela pagou a mesma coisa que você? Ela tem o mesmo acabamento que você? Tá, gente? Isso é muito importante. Tá? Que acabamento que você tem? Aquela pessoa que você tá olhando a peça, tá com um acabamento legal? Uma peça legal? Né? Será que ela comprou os materiais mais baratos ou mais caros que você? Isso faz diferença. Ela leva 5 horas, ela leva 4, ela leva 2. Quantas horas ela demorou para fazer? Ela faz a mão? Ela faz a máquina? Gente, tem um monte de coisa para pensar, né? Qual que é o preço da hora dela? Ela trabalha R$10 a hora, ela trabalha R$50 a hora, ela trabalha R$100 a hora. Qual que é o tipo de público que ela tá atraindo, ok? Tudo isso, gente, diferencia você de outra pessoa, ok? Por quê? Porque você pode estar atraindo um público que quer pagar barato, que assim, o acabamento não é tão legal, né? Não tô falando peça feia, tá, gente? Tô falando um acabamento assim... Tem, né, analisem as peças, tem peça que tem um acabamento muito bem feito e outras que não tem, né, tanto assim. Por quê? Porque é mais um tempo de confecção realmente menor, né, a pessoa, ela faz e quer vender, tipo assim, o negócio dela é fazer mais rápido para vender mais, ok? Né, e ela não dá tanta atenção assim ao acabamento, por exemplo, quanto poderia dar, e ok, tá, gente, ela tá atraindo pessoas que querem isso. É um tipo de público, existe público para todo mundo, ok? Ah, não, eu quero atrair um público que, assim, quer aquelas peças perfeitas. Só que esse público tem que pagar por isso, tá? Porque você vai estar demorando mais para fazer isso. E tem público para isso? Tem, pessoal. Tem também, ok? Imagina o seguinte, a gente, né, que ganha 10 mil por mês, a gente compra aquelas bonecas de 100, às vezes 200, 300 reais, não compra? Às vezes compra. Pra filha, pro filho, às vezes pra gente mesmo, né, que quer. A gente tem coisa que a gente compra, né, tem coisa que, com coisas que a gente gosta, a gente gasta mais, né. Então, uma pessoa, imagina que ganha 30, 40, 50, 60 mil por mês,
ela não vai comprar uma boneca mais cara? Um projeto mais caro? Ela vai, tá, gente? Desde que ela goste daquilo, ela vai gastar, né? Ela ou alguém que que ela vá presentear, tá? Então tem públicos, né? A gente sempre tem que pensar, tem gente que ganha menos que eu, tem gente que ganha mais ou menos o mesmo tanto que eu, tem gente que ganha muito mais que eu, né? O que essas pessoas que ganham muito mais que você, elas podem comprar uma boneca, uma peça sua? Pode, tá, gente? Pode sim e compram, tá? Pelo preço que ela realmente vale, com um acabamento perfeito, que é um preço justo, é um preço que você tá ali, que você calculou certinho, tá? Então, a primeira coisa da precificação, gente, é pensar em tudo isso, ok? Pensar o tanto que você... Porque você vai partir daí para conseguir chegar num preço seu, ok? O cálculo do material, ele não é muito difícil, né, gente? Calcular os materiais que você usa na peça. Ah, eu usei, por exemplo, você pode colocar na mesa, por exemplo, 1 metro de feltro e você coloca os moldes assim, você estima que você, né, assim dá pra estimar, sabe, gente? Ah, essa peça aqui, ela pode colocar de todas as cores, tá, gente? Se for feltro liso, né, que é um preço só, você coloca então na mesa em cima os moldes assim, vai colocando. Ah, aqui eu usei 20 centímetros, 10 centímetros, sei lá, né? Quando depende da sua peça. Então eu vou usar tantos centímetros de feltro liso. O feltro liso normalmente tem o mesmo preço, independente das cores. Ok, então eu conseguiria fazer quantas peças, né? Com esse 1 metro? Ah, eu conseguiria fazer 5, vamos colocar lá. Então você divide 1 metro por 5 para chegar numa estimativa de quanto de feltro que você vai usar ali naquela peça. Vocês entenderam, né, mais ou menos. Feltro estampado, faça um separado, porque o feltro estampado é mais caro, né? Então, se eu uso um pedaço de feltro estampado, eu cobro um pouquinho mais caro, tá, gente? Coloca lá quanto que usa, coloca o valor correto. Gastei um botão. Ai, Mari, vou cobrar um botão. Claro que vai. Você não vai ter que comprar esse botão de novo? Né, gente? Ó, isso aqui, preço... É muito diferente também quando a pessoa leva o ateliê dela como uma empresa e quando ela tá fazendo, né, por hobby, ok, tá, gente? Você tá fazendo por hobby, você tá vender uma pecinha ou outra e tal, se atente a isso, né? Se atente a isso porque para um ateliê, para dar certo, para realmente ser um negócio, a gente tem que tratar como negócio. Tem parte chata? Tem, gente. Costurar é a parte legal, né? É a parte que a gente gosta, pelo menos eu, né? A gente tá falando de mim. Precificar é chato? Ah, gente, no começo pelo menos pra mim era, né? No começo. Porque eu tinha que calcular tudo, não tinha noção, né? Ai, quanto que eu gastei nisso aqui mesmo, não me organizava muito bem. Então é mais chato, tá? Principalmente no começo, né? Porque daí normalmente a gente não gosta de fazer isso, né? Mas tem que fazer? Tem, ok? Então todo serviço tem a parte super legal e tem alguma partezinha aí que a gente tem que fazer, vamos lá, que não é tão legal assim, né? No caso nosso aqui, no meu caso, né? É precificação. Talvez você goste de precificar aí, né? E eu tô falando aqui. Mas gente, todo serviço tem, tá? E precificar é essa parte. Então os materiais é isso, gente. É você realmente diluir, né? Saber diluir, pegou o material, anota sempre, mantenha sempre organizado. Eu gastei tanto nisso, tanto naquilo, isso aqui custa tanto, tá bom? Me custou tanto. E aí você deixa anotadinho, né? Porque aí você vai pensar assim, sempre pensa nisso, tá? Esse material aqui, por exemplo, meia pérola. Meia pérola. Eu comprei um pacotinho com 100 meia pérola. Então, se eu usei 2, uma para cada olho, né, eu consigo fazer 50 peças, ok? 100, 50, né, metade, eu consigo fazer 50 peças. Então, eu vou diluir o valor que eu paguei lá por 50 e eu vou saber exatamente quanto que eu gastei naquela peça, ok? Eu vou fazer isso para todo o material que eu comprei, que eu usei naquela peça, tá? Então, é assim mesmo, gente. Não deixem de fazer. Usou um botão, coloca o preço do botão, tá? Dilui aí certinho. Aí tem outras coisas que são mais difíceis, né?
Agulha, cola, linha, tá? É um pouquinho mais complicado de estimar, né? Mas aí no final, essas coisas são um pouquinho mais difíceis, gente. Joga um valorzinho ali a mais, né? Porque você precisa, tem esses tipos de coisas, você vai precisar comprar. Com o passar do tempo, você vai comprar outra, né? Então, se tem coisas que são mais difíceis de estimar, joga um valorzinho a mais ali no final dos materiais, tá? Caneta fantasma, sempre tem essas coisinhas que é difícil de estimar, e aí você cobre com o valor, tá? Então, aí agora o que você precisa decidir? Que eu falei lá no começo. Você precisa decidir o público que você quer atrair, né? O seu acabamento, como é que vai ser, porque se eu for demorar 5 horas numa peça, eu vou ter que cobrar por essas 5 horas, tá? Então você vai ter que definir o valor que vale a sua hora. Ah, Mari, a minha hora, eu defini aqui, ela vale 10 reais, a minha hora vale 20, vale 30, vale 40. Eu não sei o valor da sua hora, tá, gente? Isso é algo que não tem como a pessoa falar quanto vale a sua hora. Você precisa falar quanto vale a sua hora, né? Ó, a hora de um psicólogo, tá, gente? Vamos pensar, quanto vale a hora de um psicólogo? Tem psicólogo que cobra 90 reais a hora para te atender, tem psicólogo que cobra 120, 140, 150. Deve ter psicólogo que cobra muito mais, tá? E você precisa definir a sua. Ah, eu quero ganhar 5 mil por mês. Então, pessoal, quanto que você precisa? Você vai trabalhar 8 horas por dia? Ok. E você vai fazendo esse cálculo, tá, gente? Eu quero ganhar 5 mil, eu vou trabalhar 8 horas, eu vou trabalhar de segunda a sexta, de segunda a sábado, como que vai ser? Dilui pela quantidade de horas que você vai trabalhar, tá, gente? Calcula aí dia e hora que você vai trabalhar e vê quanto que precisa valer a sua hora para você ganhar isso. E aí você tem que lembrar, se você já tem agenda lotada, se não tem, mas que seja, tá, gente? Mas comece por aí, né? Isso aí, é claro que aí você não vai poder falhar nenhum dia, né? Muito provavelmente você tem que ter uma margem ali, né, gente? Tem que ter uma margem de erro, tá? Porque se você precisar ficar doente, né? Precisar ficar doente não, né, gente? Mas se você precisar ir no médico porque tá doente, você não vai ter margem para erro ali, né? Entendeu? Se você não vender aquela peça, alguém desistiu da compra, aconteceu qualquer coisa, você já não vai ganhar aquilo ali, né? Então você tem a margem de erro? Tem, ok, tá? Mas comece por aí para definir a sua hora. Eu quero ganhar 2 mil reais por mês, 5 mil reais por mês, pelo menos. Eu vou trabalhar de segunda a sábado, eu vou trabalhar 8 horas por dia. Então vai e calcula aí quanto de quantos reais vai ter que valer a sua hora para você ganhar isso, ok? Tá, e aí qual que é o próximo passo? Precisa colocar, gente, gastos. Ah, você é MEI, todos os outros gastos, né, que você tem mensais ali, você precisa, que é do negócio, assim, você precisa colocar ali, entendeu? E aí você precisa jogar a sua margem de lucro. Veja bem, o maior erro tá aqui, tá, pessoal? Escutem bem o que eu tô falando pra vocês. A hora de vocês é trabalho, ok? Material e hora que vocês levaram para fazer aquela peça, esse é o seu trabalho. Isso é o custo da sua peça. Isso não é o seu lucro. Não é. Isso é trabalho. Gente, tem muita gente que não entende isso, tá? Então, o material, né? Ah, eu gastei 20 reais de material. Tô chutando, tá, gente? E gastei mais 5 horas para fazer a minha boneca. A minha hora vale 10 reais, só para ser uma conta fácil. Então, 5 vezes 10 vezes 5, 50. E eu gastei mais 50 mais quanto de material que eu tinha falado? Mais 20. Então, 70, né? 50 de hora mais 20 de material. 70 reais custou pra mim a minha boneca. Essa boneca. Tá, gente? Você teve um custo de 70 reais. Não vem me falar que ela custou 20 reais, que é só o material. Porque e as 5 horas que você ficou sentada lá trabalhando, não valeu de nada? A pessoa não vai te pagar por isso? Isso é o seu trabalho. Isso que é o seu trabalho.
tá, gente? Isso é custo. Então, custou para você R$ 70 para você produzir aquela boneca. Isso foi um chute, tá, gente? Aí você vai decidir, eu vou... aí teve mais os gastos, né, que foi para vocês de MEI, das outras coisas que você tem que diluir também, tá, gente? Tem que fazer uma planilhazinha, diluir certinho todos esses gastos, né? E aí eu tenho o meu lucro, né, a margem de lucro. Então, eu vou jogar 40% de lucro, 50% de lucro, 100% de lucro, 200%, 300%, eu não sei quanto você vai jogar de lucro, ok? Então, se eu for jogar conta fácil novamente, 100% de lucro, ela vai para o dobro, ela vai para R$ 140. Então, eu tive custo de R$ 70 e eu ganhei lucro R$ 70 fazendo essa peça, tá? Então, é isso, é basicamente isso. Vamos descomplicar, tá, gente? Material, tem que calcular cada um certinho, o quanto que você usou de cada coisa. Pelo amor de Deus, gente, uma coisa que eu acho né, o ó mesmo, boneco de 40 centímetros eu cobro tanto, 30 tanto, 20 tanto, 10 tanto, ok, maravilhoso, porque tem boneco de 20 centímetros que eu uso materiais muito mais caros e demoram muito mais tempo para fazer do que um outro de 20 centímetros. Não tem como comparar, tá, gente? A não ser que eles sejam muito parecidos, que você tenha muita prática já e que você saiba já, né? Quanto que realmente você... Mas assim, qualquer boneco de 20 centímetros eu faço por tanto. Gente, isso não existe, tá? Isso não existe, não vai funcionar. Porque eu vejo muitas tabelas assim, e isso não vai funcionar. A não ser que você faça bonecos muito parecidos, com os mesmos materiais, da mesma forma, demora o mesmo tempo, ok? Se não, já era, caiu por terra, já não vai funcionar. Porque tem boneco de 30 centímetros que eu vou usar materiais super mais caros, né? Vou usar alguma coisa mais cara ali, muito mais material, muito mais detalhe. Vou demorar muito mais tempo para fazer. E tem outros que vão ser muito mais simples, ok? Então, não tem como a gente tomar por base isso, tá? Não tem, né? Ser assim. Então, precisa sentar e precisa calcular, tá? Para realmente você não pagar para trabalhar. Essa questão da hora é a que eu mais vejo gente errando, ok? É a que eu mais vejo, porque tem muita gente que acha que cobra o material e a hora, tipo assim, a hora da pessoa não valeu nada, né? A pessoa não cobra isso. Ou cobra assim, joga qualquer valor, sabe? Olha da colega, vê lá que ela tá cobrando 70, cobra R$ 70 também. Mas e aí? Ela gastou o mesmo tanto ela pagou o mesmo tanto no feltro que você? O enchimento dela foi exatamente o mesmo valor que ela pagou? Né? Ela ficou 4 horas exatamente igual você fazendo aquela peça? Né, gente? Tudo isso tem que ser pensado, ok? E aí, tá, Mari, como que eu faço se eu quero aumentar a minha produção e tudo mais, né? Você pode, tá, gente, usar alguns detalhes, algumas coisas, né? Fazer na máquina de costura? Pode, tá, gente? Pode e deve. Se você gosta, se você tem, use, tá bom? Use sim, não fica com esse medo da máquina, né? Use e abuse da máquina de costura. Ela é ótima, tá, gente? Comece, se você tem medo ou se não tem muita prática, comece fazendo as aplicações, por exemplo. Tem muita coisa nas nossas peças que a gente aplica, né? Então, comece usando a máquina para acelerar aí a aplicação, por exemplo, né, de um feltro no outro, tá? É mais fácil começar assim, é de boa aplicar na máquina, se você tem o pontinho caseado ou o pontinho reto, tá, gente? Eu também vejo muita gente deixando de fazer por causa do pontinho reto, né? E, gente, faça, tá? Porque fica um charme também. Então, quer diminuir o tempo de produção, né, gente? Pode usar a máquina, lançar a mão da máquina para ficar mais rápido, levar menos tempo, ganhar mais din-din, aumentar, né, o seu lucro, né, realmente o seu tempo hábil, vou conseguir fazer mais peças também. Então, gente, usem, tá? Se é da vontade de vocês, pode usar a máquina, né?
Outra coisa é comprar os materiais já recortado, as partes já recortadas. Tem várias lojas que fazem isso, né? Hoje os recortes já. Então, gente, às vezes a pessoa, eu vejo muita gente falando assim, não é porque eu vendo também minhas bonecas recortadas que eu tô falando isso não, tá, gente? Tô falando porque é verdade. Muita gente não para pra calcular o quanto de tempo gasta cortando. Gente, eu demorava bastante pra cortar tudo, todas as peças, tá? Então, pensem aí, a minha hora vale tanto, eu demoro, por exemplo, se a sua hora vale R$ 50 e você demora 1 hora para cortar, não vale a pena você comprar aquele kit lá que já vem cortado? Vale, tá, gente? Então calcula, né? Isso depende do preço do kit, depende do valor da sua hora, tá, gente? Então calcula isso, veja se não vale a pena, tá? Vocês já comprarem cortado. Isso agiliza muito a produção. Então você vai conseguir fazer mais peças e vai continuar conseguindo fazer mais peças também, né? Ganhar mais, tá bom? Então tem algumas coisas, comprar materiais mais baratos, às vezes comprar numa maior quantidade e comprar mais barato, né? Então isso também é legal, também é uma forma de você começar a aumentar a sua margem aí, tá, gente? São coisas que a gente tem que começar a pensar, né? Depois que a gente já está precificando, já está fazendo o nosso trabalho certinho, a gente tem que sempre pensar em melhorar. Uma coisa que vocês não podem esquecer, tá, gente? Também é de colocar nos custos do produto é a embalagem, ok? Tudo que a gente usa de embalagem, eu vou usar um saquinho, né, para proteger aqui a peça, eu vou usar esse negocinho para fechar aqui, eu vou usar uma caixa, eu vou usar aqueles sacos, né, que a gente tá usando agora bastante, que a caixa tá muito cara, né, gente? Então a gente tá usando aqueles saquinhos e tudo bem, tá? Então, eu vou mandar uma tagzinha, eu vou mandar tudo que vocês forem fazer. Vou mandar um brindezinho, né, gente? Brinde, ele é discutível, né? Ele é discutível, porque se é um brinde, não sei se o cliente deveria pagar, tá? Isso aí é de empresa para empresa, né? A gente tem que realmente, mas que é legal mandar, tá, gente? E aí é a questão de você realmente decidir se isso vai entrar no preço, né? Se cabe dentro do que você ganha ou não, ok? E tem brinde que é super baratinho, tem brinde que a gente manda que já é mais caro, ok? Então isso depende muito da sua opinião, né? Depende muito do que você já tem feito no seu ateliê aí, ok? É discutível, né? Vamos colocar assim. Mas o básico, descomplica essa precificação. Abre, faça uma planilha, faça no seu caderninho, faça onde você quiser, tá? Mas faça. Não olha, gente, pelo amor de Deus, por favor, me escutem, não olhem preço de coisas no Elo7, não abram. A maioria das coisas ali, muito, muito baratas, tá, gente? Assim, coisa que realmente, se você quer aquele público ali, tudo bem, né, gente? Ok, tá? Mas assim, e você tem que saber que você vai ter que se adequar ali, né? Eu quero cobrar R$ 80 uma boneca. Então, assim, vai ser aquela boneca que você vai ter que fazer assim, tá? Muito rápido para ela surgir ali e você conseguir vender por esse preço. E a sua hora não vai valer nada, né? Praticamente nada. Tá, gente? Eu quero realmente um negócio, eu quero realmente lucrar, eu quero, né? Que é o que a gente tá buscando. Então, você vai ter que sentar, tá? A gente vai ter que trabalhar e vai ter que definir isso corretamente, tá? Não é de um dia para o outro, não é também conquistar o público, né, que você quer, também não é de um dia para o outro, eu sei isso, mas dá para fazer? Dá para conquistar? Dá, mas você precisa se valorizar. Eu até conversei com umas meninas, né, nas aulas, assim, que a gente bate papo, às vezes faz live, bate papo, e elas falaram até pra mim, nossa, eu fiz e eu tava querendo vender por R$ 15, tô chutando, por R$ 20, e aí eu coloquei numa loja pra vender e a pessoa vendeu por 50. Entendeu? Então onde que tá o problema aí? É cliente? Não é, porque tinha cliente que pagou os R$ 50, não os 20. O problema tá em você se desvalorizar, né? Não acreditar em você mesmo,
colocar um valor de 40 reais num negócio que vale 120, ok? Que uma outra loja, uma outra pessoa iria vender tranquilamente por 120, ok? Então, essa questão do preço, ela tá muito ligada a duas coisas. A primeira, a pessoa querer chutar, né? Esse erro aí. Primeiro, a pessoa querer chutar um valor, colocar qualquer valor que veio na cabeça dela, ou ela olhar o dos outros e querer comparar, querer colocar um valor parecido com o da outra pessoa, mas a realidade dela é totalmente diferente do da outra pessoa. Igual eu falei pra vocês, você pagou X no material, ela pagou Y. Então, às vezes ela é, sei lá, da onde. Eu sou do Paraná, ela é de Pernambuco, ela é do Rio de Janeiro, ela é, não sei de onde que ela é, entendeu? Então eu sou do Paraná, ela é de um outro lugar que ela pagou outro valor. Eu nem faço ideia, né? Quanto que uma pessoa pagaria numa lojinha lá, né? Então pode ser muito diferente os valores, tá, gente? E aí, eu compro pela internet, eu tenho frete também, então tenho que colocar, né? Das minhas compras, das minhas coisas. Então, assim, aí pode ser, então, isso que eu falei pra vocês, a preguiça, né, de não saber precificar, não ir atrás, e a segunda de querer ficar chutando o valor, né, a gente se comparando, aquela pessoa, às vezes, ela é muito rápida, às vezes ela faz na máquina, às vezes ela faz bem mais devagar, você não tem como saber, tá, gente? Você tem que realmente sentar e calcular o quanto você gastou de material, o quanto você gastou fazendo, confeccionando aquela peça, né, na sua hora, o quanto você gasta em MEI, nessas outras coisas, tá, gente? Gasto às vezes que você tem, né, fora ali, mas do ateliê, tá? Que o MEI é um deles, né? A gente gasta luz, por exemplo, também pode ser um, né? Às vezes, se eu uso máquina, eu tenho que colocar um valorzinho ali para conseguir dar manutenção na minha máquina, tá? Aí algumas coisas, óleo da máquina, esse tipo de coisa. Então, tem que pensar em todas essas coisas. Quanto mais a gente faz, mais fácil vai ficando, tá? Mais ágil a gente vai ficando, porque a gente já sabe, mais ou menos, a gente vai se acostumando. E aí, às vezes, eu gastei só, né, mudou um material ou outro que eu mudei aqui, mas eu gastei mais ou menos o mesmo tempo de hora, então vai ficar mais ou menos... Sabe assim, gente? A gente já vai ficando, vai ficando mais fácil. No começo é tudo mais difícil mesmo? Tudo mais chato mesmo? Tá, gente? Mas tem que fazer, porque senão não vai ficar mais fácil, né? E aí, se você não sabe o quanto que você gastou, o quanto que você deveria estar recebendo, você não sabe se você está lucrando, o quanto você está lucrando, você não sabe nada disso. Tá, gente? Você não tá levando isso como um negócio, né? Você só tá empurrando com a barriga e a conta não vai fechar, né? E vai te prejudicar, tá bom? Então, pensem sempre como uma empresa, né? Uma loja, uma empresa, ela vende pelo tanto que ela olha, ela vai ali na loja do lado e vê quanto que as pessoas vendem, vai lá e coloca o mesmo tanto? Não, às vezes não é o mesmo fornecedor, né, gente? Ela não paga a mesma coisa. Então, até porque tem loja, né, gente, que a gente vê o mesmo produto. Vocês já pensaram nisso? Para pra pensar nisso. Às vezes a gente vê uma almofada numa loja, é a mesma almofada, hein, gente? Pensa aí. Vocês pensem em algum produto que vocês já viram dessa forma. A mesma almofada por 30 reais em uma outra loja por 320. Por que isso? É o público, pessoal. É o público, aquela outra loja, ela pega um público que paga aquele valor, que é mais assim, mais status, né? Existem, igual eu falei pra vocês. Se eu pago 50 reais naquela almofada e eu ganho 10 mil por mês, tem gente que ganha 50, 60, 70, ela não vai pagar 320 em uma almofada? Ela vai, tá, gente? Então, existem diferentes tipos de público, existem diferentes tipos de pessoa. Tem pessoa que coleciona alguma coisa e que ela ama aquilo que ela paga caro, né? Eu, por exemplo, eu coleciono os livros ali do Harry Potter, tenho livros e tal, e tem livro que eu pago, tá, gente? A maioria, qual que é a média de um livro? É 50, 80 reais, né? Que você vai pagar mais barato, às vezes, né? A maioria dos livros. Tem livro do Harry Potter que são caríssimos, tá, gente? Realmente caro mesmo. Tem gente que compra. Tem. Né? Então,
É isso, tá, pessoal? E a importância da precificação, né? A importância, a gente bate muito nessa tecla. Quanto mais iniciante a gente mais a gente tende a passar por cima dessa fase. Porque a gente acha que não tem tanta importância, a gente fica animada em fazer, não quer perder tempo, vamos falar assim, fazendo planilha, a gente quer fazer peça, né? Aí, com o passar do tempo, a gente vê que a conta não tá fechando, tá, gente? A gente vê que a conta não tá fechando. Eu tô falando porque eu já passei por isso, tá, gente? Eu era exatamente assim. Eu gostava era de costurar, né? E aí você vê que você não tá ganhando dinheiro, né? Que você tá realmente pagando para trabalhar. E aí você começa a criar, né, aquela lista de pessoas que elas querem comprar barato, tá, gente? É aquela pessoa que sempre, aquele cliente que sempre vem, ai, mas tá muito caro, ai, mas eu quero, não tem como me dar desconto, ai, mas não... E quem que atraiu esse tipo de público, esse tipo de cliente? Você, tá bom? Avaliem sempre, você. Com o quê? Com quais atitudes? Cobrando baratinho, fazendo descontinho para não perder o cliente, não precificando corretamente, né? Dando suas coisas, se desvalorizando. Eu sei que é ruim ouvir isso, tá, gente? Mas é a verdade, né? Se você tá com esse tipo de cliente, pensa nas suas ações, tá? Porque você tá atraindo um tipo de cliente que você não quer, né? Que você tem que demitir esse tipo de cliente, tá? Outra pessoa, se ela quiser aceitar, ela aceita, é uma escolha dela. Você não. Você não tem que dar suas coisas, você não tem que fazer seu serviço de graça, você não tem que cobrar o mesmo tanto que a vizinha ali. Você senta, você faz o quanto você gastou, você vê a sua realidade. E se você quiser, ainda assim, vender a sua boneca por R$70, porque você precisa vender a sua peça, eu preciso de dinheiro, eu preciso vender, ok. Mas você está fazendo isso sabendo o quanto você está gastando e exatamente o quanto você está ganhando, tá, gente? Você está fazendo isso com consciência, ok? Você está cobrando barato, mas você sabe o quanto você gastou e o quanto você ganhou, né? É diferente, tá, pessoal? É diferente de achar que tá ganhando dinheiro, de achar que tá conseguindo e aí na hora que vai ver, na verdade, você não tá pagando nem a hora, tá? Que você demorou para fazer aquela peça, né? Então é diferente, ok? Muito diferente, né? Aí é uma escolha sua. Eu tô precisando de dinheiro, né? Eu vou ganhar uma margenzinha um pouco menor ali, mas você tá sabendo exatamente tudo que tá acontecendo na sua empresa, no seu ateliê, tá bom? É uma escolha sua. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou tentar trazer mais pra frente, né? Esse vídeo foi mais teórico, a gente conversando, a gente falando, porque eu acho que é muito necessário, tá? Pra abrir realmente a mente, mas eu vou trazer também, precificando na prática, tá, gente? Me cobrem, eu vou trazer o precificando na prática, eu vou abrir a minha planilha, né? Pra vocês ali, pra vocês realmente verem como eu faço na prática, tá? Mas é basicamente isso aí que eu mostrei pra vocês, que eu falei pra vocês, né? Que a gente conversou. É muito importante, tá, gente? Abra a mente e realmente deem valor ao trabalho de vocês e estudem a precificação, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.